Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus, fazendo de cada um de vocês a própria bênção, mas talvez nem você mesmo acredite que você venha ser ou se transformar na própria bênção. Você queria pelo menos uma bênção de Deus, uma só já iria ajudar você e muito, mas Deus não quer te dar pouco. Deus não quer apenas te dar uma bênçãozinha aqui, uma bênçãozinha ali, uma bênção pontual, não. Ele quer fazer de você a própria bênção. Jesus prometeu isso. Jesus prometeu, dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der, fará nele uma fonte. Uma fonte. Quer dizer, a água é a palavra de Deus. Quando você bebe da água de Deus, ela também é chamada do pão da vida. Quando você come deste pão, que é a palavra de Deus, então você se transforma na própria bênção. Isso é religião? Isso é doutrina? Não. Isso é um resultado da fé viva no Deus vivo. Só isso. Então você que está desesperada, ou mesmo pensando até em se matar, você está aí calculando como vai dar fim à sua vida. Você pode dar fim ao seu corpo. Você pode dar fim ao seu corpo, mas a sua alma não tem fim, minha amiga e meu amigo. Se você se matar, na verdade, a sua alma vai descolar do seu corpo e vai continuar sofrendo por toda a eternidade, sem cessar, sem o direito de sonoríferos tranquilizantes, sem o direito de dormir nem um segundo. Fica eternamente sofrendo, padecendo na eternidade, por toda a eternidade. Então, amiga e amigo, Jesus, o Filho do Deus vivo, veio ao mundo para salvar a sua alma, para salvar a nossa alma. Ele não veio para salvar o nosso corpo, ele veio para salvar a nossa alma. Então, quando nós dedicamos a nossa fé exclusivamente nele, conforme diz as Sagradas Escrituras, ele nos liberta e faz de nós a própria bênção, de forma que você pode até jorrar para a vida eterna aquilo que Deus faz através da sua palavra. Entende o que eu estou falando? Quando você ouve a palavra de Deus, come dessa palavra, bebe dessa palavra, assimila essa palavra, entende essa palavra, obedece essa palavra, submete-se a essa palavra, pratica essa palavra, então você se torna um abençoador, a própria bênção. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Nós temos o caso de um rapaz, o Danilo, que nós vamos assistir já já o testemunho dele. O Danilo estava a ponto de dar cabo da sua vida, da sua alma.
Ele ia acabar com o seu corpo, pensando que iria acabar com a sua dor. Você não precisa acabar com a sua vida para acabar com a sua dor. Você pode acabar com a sua dor e manter uma vida de qualidade se você ouvir e obedecer a palavra de Deus. É o que Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que saiu da boca de Deus trouxe à existência tudo que você consegue ver com os seus olhos. Trouxe à existência o que não existia, só a palavra dele. Imagine você se alimentando dessa palavra. Imagine você comendo, bebendo com essa palavra. Você nunca mais será a mesma pessoa. E tem mais. Você não vai ficar na dependência de igrejas, de pastores, bispos, padres, de religião, não. Você vive na dependência exclusivamente da palavra que sai da boca de Deus e você se torna a própria bênção. Vamos ver como aconteceu com Danilo. A história do Danilo é para avaliar bem a vida de uma pessoa. Por favor, vamos rodar. Eu me chamo Danilo de Paula, eu tive uma família muito bem estruturada, eu conheci a igreja através dos meus pais e foi me apresentado o caminho da fé, eu aprendi e com isso eu tive bons costumes, boa educação, aprendi sobre a fé e não foi bem assim ao longo da minha vida. Eu comecei a virar minha cabeça, eu comecei a ter desejos pelo mundo, eu fui perdendo o prazer de estar na igreja, o prazer de ir a um domingo para a igreja. A exemplo do filho pródigo, a princípio tudo parece ser liberdade, felicidade, noitadas, sexo, drogas e bebidas. Até que tudo isso começa a ser uma ilusão. Você se afasta de Deus, você fica sozinho. Você não tem um norte, um rumo. Então você começa a fazer escolhas e tomar decisões erradas. Foi aonde o tráfico me abraçou. Eu precisava conseguir um dinheiro, eu precisava me manter. E foi aí que o crime me abraçou. E eu, com 16 anos, comecei a conhecer o crime. E assim como o crime me abraçou, eu também abracei o crime. Eu fiz de tudo. Estelionato, furto, assalto à mão armada. A gente cometeu também um sequestro relâmpago. Eu vivia disso. Eu vivia do crime. Eu não tinha um trabalho meio período e roubava, não. Era o dia inteiro pensando no crime. Era o dia inteiro. Era intenso. E eu já não era mais uma pessoa. Ali eu estava me tornando um monstro. Se as pessoas quisessem olhar feio para mim, eu encarava, eu perguntava. Se tivesse que fazer qualquer coisa, eu fazia. Então eu perdi a afeição pelo ser humano. Só que aí que eu comecei a conhecer a cocaína. A cocaína, ela entrou na minha vida de uma maneira sutil, mas à medida que você vai usando, à medida que você vai usando, o seu organismo ele vai ficando dependente disso. Eu ficava alucinado. Quer dizer, de um psicopata, de um monstro, eu comecei a ser um zumbi, aonde o efeito da cocaína não trazia mais prazer. Foi aí onde eu conheci o crack. Aí o crack, eu me entreguei. Me entreguei de tal maneira, ficava pelas Cracolândia, pensava, assim como eu pensava só no crime antes, eu passei a pensar só no crack. Cheguei a comer comida do lixo, cheguei a comer, não ter que comer. Então,
Olha no que eu havia me tornado. Para mim, eu não acreditava mais que havia esperança. Até uma madrugada, eu comecei a lembrar de coisas que eu não sabia. Naquele momento veio a lembrança do filho pródigo, com detalhes, que ele tinha saído da casa do pai, que ele tinha pegado tudo que ele tinha de melhor, tinha gastado, e ele estava comendo comida com os porcos. E literalmente ele estava eu, comendo com os porcos. E o filho pródigo falou assim: vou voltar para a casa do meu pai. Nem que ele não me aceite como um filho, mas como um servo. E aquilo veio tão forte para mim, eu não tinha mais a lembrança da igreja, de Jesus. Eu repudiava, quando eu estava preso, eu repudiava as pessoas que iam para a cela da igreja. Eu dizia que eles iam lá para fugir, para se esconder. E quem me fez lembrar dessa passagem do filho pródigo foi o próprio Deus. Só que eu, na minha ignorância, eu, desesperado, com fome, eu liguei para o meu pai. Eu falei: vou voltar para casa do meu pai. Eu liguei para o meu pai. E quando eu liguei para o meu pai, era já madrugada. Há muito tempo eu não falava com ele. Eu pedi ajuda. Falei: pai, me ajuda. Eu tô aqui louco de droga. Tô aqui diante do viaduto pensando em me matar. Eu falei: me ajuda, por favor. Aí eu ouvi dele o seguinte: eu não posso fazer nada por você. E ele falou: se você quer se matar, não se mata agora não. Espera o meio da semana para se matar. Porque se você se matar no meio da semana, eu vou ter 3 dias de folgas na fábrica. E aquilo ali mexeu tanto comigo que eu não tive nem reação. E ele desligou o telefone. Ali eu entendi que não era o meu pai biológico que eu devia procurar, era Deus. Eu fui para a igreja, sabia que não seria fácil para mim, sabia que ia ser difícil, mas ali eu fiz um desafio com Deus. Eu falei para Deus: eu sou esse lixo de gente, de humano. Eu vou fazer um desafio com Deus. Ninguém me falou para fazer esse desafio. Quem mandou eu fazer esse desafio foi o meu sofrimento, a minha dor. O que eu estava passando exigia uma atitude. O primeiro passo: me libertei das drogas, me libertei do coração podre que eu tinha, perverso. Me libertei de uma mente, porque não adianta eu limpar o coração, mudar a minha atitude e ter a mesma mente. Eu busquei a libertação da minha mente, dos meus pensamentos. Um dia o pastor disse: o que vai mudar você definitivamente é o Espírito Santo. E eu comecei essa jornada. Foram 4 meses. Dia após dia. Eu levantava de madrugada, eu buscava o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a maior conquista. Eu fiz de tudo. Eu buscava, eu orava, eu jejuava. Veio a fogueira santa, eu fiz fogueira santa. Fiz tudo pelo Espírito Santo. E quando chegou a hora da busca, eu disse: eu creio. Eu creio que o Senhor está comigo. E ali nasceu dentro de mim uma força, uma certeza. Ali nasceu dentro de mim algo tão glorioso que
nunca mais, aquela velha criatura sequer pensou em nascer de novo. Ali foi algo tão glorioso que é indescritível. É tudo que eu queria e nunca tinha encontrado. O Espírito Santo foi a paz, a alegria, a certeza de que eu seria uma pessoa digna. Ali o Espírito Santo era Jesus dizendo: eu te quero. Ali o momento que uma pessoa se sentia não amada, o momento que eu me senti amado. Ele me amou. Eu amei primeiro, ele me amou primeiro, eu amei. Foi uma relação tão linda que é surreal, igualzinho Filho Pródigo. Enquanto o pai poderia dar um tapa no rosto, o pai beijou. Enquanto o pai poderia empurrar, o pai abraçou. Deus foi assim que Deus fez comigo. Ele me acolheu. Ele me abraçou, ele cuidou de mim e me fez um novo homem. Um homem de caráter, um homem de bem, um homem fiel, bem casado, de família e disposto a servi-lo. Não tem recaída, não tem pensamento, não tenho medo, porque a Organização Mundial da Saúde diz que para o vício não tem cura. Pode a pessoa ter memória eufórica. Se ela voltar a frequentar os lugares, ela pode ter uma lembrança e ter uma recaída. Eu contraponho a tese da medicina. O Espírito Santo é a cura definitiva. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado.
pois Jesus na minha vida. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, o Senhor, pois Jesus na minha vida. O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois através dele é que obtemos uma vida completa e realizada e, acima de tudo, a certeza da salvação da nossa alma. Na Escola da Fé Inteligente, você irá aprender por meio da Palavra de Deus como receber o maior presente de Deus para nós, o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus, próxima de você. Pois é, minha amiga, você vê, meu caro amigo, que não há impossíveis para Deus. E ele não faz mágica, ele apenas fala. Deus é palavra, Deus usa a palavra. E quando a pessoa é uma pessoa que gosta de usar a inteligência, gosta de usar a razão, então ela logo percebe que a palavra de Deus liberta. O caso do Danilo é um caso assim, como tantos outros que nós temos mostrado aqui. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Senhor Jesus é o único que pode libertar a pessoa do espírito do vício, do espírito da enfermidade, libertar do espírito de uma vida desregrada, uma vida desgraçada. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que faz banir da vida das pessoas deprimidas, servas e reféns dos espíritos imundos. Ele dá uma vida nova para a pessoa por causa da palavra. Ele fala. Deus fala. E quando o ser humano, a criatura humana, tem ouvidos para ouvi-lo, então há o casamento, há a liberdade, há uma vida nova. O Carlos hoje, ou melhor, o Danilo hoje, é uma fonte que gera outras vidas para a glória de Deus. Então, nós vamos ver mais testemunhos e você vai ver que o Espírito de Deus faz transformações inimagináveis na vida daqueles que creem na sua palavra. Vamos assistir o testemunho dessa veterinária que também viveu um pedacinho do inferno aqui na Terra. E vamos ver o que aconteceu com ela. Meu nome é Tatiane Schneider Sanches, eu sou médica veterinária e eu vim de uma família até estruturada. Fui criada com meus pais, meu pai e minha mãe de sangue, meus irmãos. O meu pai sofreu um acidente de carro. E ele era muito forte, assim, ele praticava atividades físicas, tinha uma boa saúde, era novo. Então a gente foi um baque, assim, para toda a família. E para mim, principalmente, que eu era a filha mais velha, desencadeou uma tristeza profunda, uma depressão. Eu comecei a ter desejos de suicídio.
onde quando eu passava, por exemplo, em uma janela, eu olhava para baixo planejando a minha morte. Porque eu cresci com meu pai falando assim, eu nasci para sofrer. Então eu pegava, inconscientemente, eu pegava aquilo para mim e eu achava que eu também tinha nascido para sofrer. Até que eu encontrei uma pessoa que aparentemente, ela parecia que combinava comigo, que iria dar certo. E aí foi onde eu comecei a me conhecer. Eu vi o quanto eu era possessiva, o quanto eu era ciumenta, briguenta. Eu era uma pessoa de difícil convivência, uma pessoa muito difícil. Eu tinha crises nervosas. Então, por exemplo, eu tinha um ataque de ciúme de alguma coisa que era da minha cabeça, que eu nem sabia se realmente era aquilo. Eu já saía quebrando tudo. Quebrava a casa. O que tinha na minha frente eu quebrava. Eu pegava objetos, quebrava a mesa, risquei já o carro todinho, o carro inteiro, o carro novo. E então eu vi que eu estava com problemas, precisando de ajuda. Porque eu já comecei a tentar o suicídio. Aqueles desejos de suicídio que eu tinha, eu comecei a tentar, a planejar minha morte. Então teve uma época que eu entrei dentro de casa, fechei todas as portas, liguei o gás da cozinha, todas as bocas do fogão e fiquei ali, simplesmente esperando ou explodir, ou eu me intoxicar, esperando a minha morte mesmo. Chegou gente, eu desliguei tudo, como se nada tivesse acontecido, fui seguir minha vida. Uma outra oportunidade, eu me lembro que numa madrugada, porque eu não dormia direito, eu tinha insônia, então eu me lembro que eu estava até de roupa íntima, estava de madrugada, estava dormindo. E eu briguei e levantei e falei, eu vou embora. E levantei do jeito que eu estava e saí na rua. E eu fui procurar, eu vi que realmente eu precisava de ajuda, eu fui procurar ajuda em psicólogos. Aí fiz o tratamento, a psicóloga também não conseguiu me ajudar, ela me encaminhou para o psiquiatra. Aí o psiquiatra disse que eu precisava tomar um remédio, que eu tinha crises nervosas. Só que no meu intelecto eu achava que eu estava ficando com doença psiquiátrica. Eu não sabia que eu precisava de ajuda espiritual. Então foi quando eu peguei uma arma e apontei para minha cabeça. Eu apontei essa arma para minha cabeça e naquele momento eu ouvi uma voz. Mas eu não ouvi uma voz do além. Eu ouvi uma voz aqui, no meu intelecto, que me dizia assim, não faz isso. Não faça isso. Na minha inteligência falava, não faça isso. E nessas noites que eu não conseguia dormir, foi quando eu assisti a programação da TV. Era o programa da Igreja Universal. E eu tinha uma certa resistência, né? Na verdade, eu não podia ouvir falar de crente. Porque eu era católica e na época eu era instruída a nunca deixar um crente colocar a mão na minha cabeça. Então, sem saber do outro lado, eu criei aquela barreira dentro de mim. Então, eu não queria saber de igreja evangélica, não queria saber de ter contato com pessoas crentes. Eu tinha um pouco de raiva sem saber, sem conhecer. Só que naquela programação, o pastor falou tudo aquilo que eu estava sentindo, que eu estava passando exatamente aquilo. Ele falou assim, se você sente algum desses sintomas, pelo menos um, vem até a nossa igreja que a gente vai te ajudar. E foi aí que eu fui procurar ajuda na Igreja Universal. E quando eu entrei ali, o pastor fez uma oração. Aquele peso que eu carregava a vida inteira desde lá da minha infância, ele saiu. Ele saiu. Inclusive, eu consegui dormir aquela noite, a noite inteira, que era um dos meus maiores sonhos. Só conseguir dormir para mim já estava ótimo. E ali eu fui percebendo o poder de Deus, que Deus estava ali. E então eu fui obedecendo tudo que vinha do altar. O pastor pediu para mim frequentar as correntes de sexta-feira, de quarta, de domingo.
Ali eu tive um encontro com Deus. E ali, Deus, Ele me falou. Foi de novo, não foi uma voz do além. Ele me falou, eu estava ali do teu lado quando você estava com aquela arma apontada para sua cabeça. Era eu que estava ali falando para você não fazer isso. Eu estava te dando mais uma oportunidade de viver. E realmente naquele dia, naquela quarta-feira, eu matei a Tatiane, eu matei aquele velho eu. A Tatiane nasceu de novo. Aquela velha criatura ficou para trás. E então eu descobri que tinha o Espírito Santo. E eu perguntava para todo mundo, como é que é o Espírito Santo? Eu quero saber, como é que é isso, ter isso dentro de mim, eu quero isso para mim. Tudo que eu mais queria na minha vida era receber o Espírito Santo. E aí eu me lembro que teve a Semana do Espírito Santo, um propósito que teve na época. E eu determinei, eu falei assim, eu estou aprendendo o que é o Espírito Santo, então agora eu não quero só ouvir falar, eu quero ele dentro de mim. Me lembro como hoje, dia 13 de julho de 2010, foi numa quarta-feira, eu fui lá na frente do altar, o pastor falou, vem aqui você que não tem o Espírito Santo. Eu fui a primeira a estar lá na frente. E aí eu pude ter certeza, não foi um sentimento, eu pude ter certeza que ali eu era feliz. Eu fui tomada por uma alegria que eu nunca tive na minha vida. Eu fui tomada por uma paz que eu nunca encontrei em lugar nenhum. Essa alegria eu posso agora tentar explicar com todas as palavras, mas eu não vou conseguir, porque ela é imensa, ela é inexplicável. É um amor que eu não precisava depender de mais ninguém, É um amor que Deus, Ele me dava aquele amor. Deus, ele me dava e me dá até hoje aquele amor que o meu pai não pôde me dar, que nenhum relacionamento pôde me proporcionar, que ninguém nesse mundo pôde me dar. Eu passei a ter um desejo grande dentro de mim de servir ao Senhor Jesus, de falar para todas as pessoas que existe o Espírito Santo, ele pode habitar dentro de cada um de nós. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ter a direção certa na minha vida. As atitudes que eu tomava era com a fé inteligente, com a direção do Espírito Santo. Eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa amorosa, uma pessoa respeitadora, uma pessoa calma. Então eu encontrei uma pessoa certa, uma pessoa maravilhosa, minha esposa é maravilhosa, é muito mais do que eu pedi para Deus. Eu já tenho um casamento abençoado, não tenho brigas dentro de casa mais. O Espírito Santo foi me dando direção, eu comecei a estudar, depois de muito tempo eu comecei a estudar, consegui me formar, o que antes eu não conseguia, eu sempre tentava estudar e abandonava os estudos. Consegui me formar, hoje eu sou médica veterinária. Quando eu não tinha o Espírito Santo, eu não tinha forças para encarar os meus problemas. Hoje, eu não deixei de ter problemas, mas a forma como eu encaro os problemas, a direção que eu tomo, não sou eu, é o Espírito Santo. Deus é minha força, Deus é tudo na minha vida, Deus é meu maior amor. E hoje eu agradeço muito aquela porta aberta que há quase 10 anos atrás estava aberta, quando eu cheguei desesperada, sem rumo da vida, querendo dar cabo da minha vida. Hoje eu tenho muita paz e alegria que veio através de Deus dentro da Igreja Universal. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas.
e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Será que ter um pai como juiz te isenta da condenação? Ter um pai como pastor anula as chances de ser uma ovelha perdida? A história de Ana irá provar que a herança humana não garante nada. Meu nome é Ana, tenho 18 anos e sou filha de pastor. Sempre ouvindo a palavra de Deus quando era criança, mas quando eu tive uns 10 anos de idade até os 13, eu fiquei curiosa. Eu me envolvi com amizades da escola, isso me gerou muita curiosidade, porque ela sempre dava um discurso muito libertador, que você pode fazer o que quiser, você pode ser o que quiser, você pode ficar com os meninos que quiser, que é um discurso diferente na igreja, que a gente vê que a gente tem que esperar pela pessoa certa, que a gente tem que andar no caminho certo, que a gente tem que sacrificar. Então, assim, na hora eu pesei, eu falei, esse discurso aqui parece melhor, que elas estão me propondo, parece bem melhor. Então foi quando eu comecei a me envolver muito com essas amizades, muito, e aí comecei a fazer as coisas erradas. Comecei a ficar com bastante meninos, foi quando eu provei a bebida alcoólica. E aí, inicialmente parecia muito legal, muito divertido, mas foi quando eu dei ouvidos à voz do diabo, e aí ele começou a colocar depressão. Foi aí que eu comecei a dar ouvido a outras vozes. Comecei a dar ouvido à voz do diabo, ele começou a falar muito forte, porque agora eu era uma pessoa que nasceu dentro da igreja, mas que eu tinha feito o que ele queria. Então agora, na minha cabeça, ele tinha domínio total e eu não tinha mais volta. Agora, pra mim, não tinha mais chance. Foi aí que começou a pensar o tempo inteiro sobre o suicídio, o tempo inteiro. Eu vivia pensando o dia inteiro como eu poderia me matar, como eu poderia dar cabo à minha vida mesmo e parar de sofrer. Era uma dor dia e noite, era um sofrimento dia e noite. Era muito conflitante porque o meu pai pregava muito sobre a paz e eu não tinha isso. Então eu falava, poxa, eu vejo os meus pais, eles têm paz, eu vejo alegria neles, eles levam para as outras pessoas o Espírito Santo e eu não vejo isso em mim. Então era muito difícil, era muito conflitante, porque eu queria, mas eu tinha vergonha. Porque como eu já tinha dado ouvido às vozes do diabo, ele sempre falava, você não merece, você não merece. Então eu ficava querendo pedir ajuda, mas eu tinha muita vergonha. Então eu ouvia a palavra, quando eu ouvia na quarta-feira, algumas eu nem lembro, na verdade assim, a maioria eu não lembro, mas tinha algumas reuniões que quando pregava sobre salvação, que você tem uma segunda chance, eu olhava e falava, eu quero, mas não é pra mim, isso são para as pessoas que chegaram na igreja e não sabiam da verdade. Eu já sabia, então eu não mereço isso, porque eu já sabia e ainda assim eu fui lá e errei. Então eu vivia muito nesse conflito, eu não falava nada, mas eu ficava ali dentro de mim, vivendo aquela situação de querer mudar, mas ter vergonha de falar, porque pra mim eu não tinha chance. E aí, foi aí que um dia eu tava sozinha em casa, e eu não lembro exatamente como foi, eu não lembro da situação em si, mas eu lembro que eu tava na sala e foi como um abrir e fechar de olhos. Quando eu olhei, eu tava sentada no chão do meu quarto, com o braço todo machucado, e aí eu acordei assustada, né, assim, eu olhei assustada, assim, pro meu braço cheio de marcas, todo machucado, vermelho, inchado, e aí tinha umas tesouras, umas facas no chão, e aí eu tava sozinha, eu fiquei desesperada, eu liguei pra uma filha de pastor, que era amiga minha, eu falei, olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô me sentindo muito mal, falei, e aí ela ligou pros meus pais, e os meus pais foram pra casa, já era de noite, minha mãe foi pra casa, e aí nesse dia eu sabia que se eu me matasse, eu ia pro inferno, isso era certo. Quando minha mãe chegou, eu chorei muito, eu contei tudo pra ela e eu falei, mãe, eu quero mais uma chance, me ajuda. Foi a primeira vez que eu consegui pedir ajuda pros meus pais sem ter vergonha. Enfim, Ana reconhece que somente no próprio Deus poderia encontrar a verdadeira felicidade.
Dessa vez eu comecei a buscar ajuda para Deus. E no início eu não sabia muito como fazer. Eu falava, meu Deus, me ajuda, fala comigo. Eu não sei o que o Senhor vai falar comigo nessa reunião, mas me dá uma palavra. Eu pedia, comecei a ir nas sextas-feiras. E aí foi quando Deus me libertou. Ele começou a falar comigo. Eu entreguei os meus pensamentos para Ele e Ele começou a falar comigo. E aí foi um processo. Eu me libertei, aí veio o jejum de Daniel. Aí no jejum de Daniel eu me entreguei. Nesse jejum de Daniel eu nunca tinha feito um jejum de Daniel direito. Eu sempre começava o primeiro e o segundo dia, depois falava, não, vou assistir meus filmes, vou entrar nas minhas redes sociais. Dessa vez eu me entreguei nesse jejum de Daniel. Eu falei, não, eu quero receber o Senhor na minha vida. E aí no final do jejum de Daniel, eu tive um encontro com Ele. Eu senti o gostinho do que é ter Ele. E aí eu falei, não, agora eu quero mais, eu quero tudo. E aí eu lembro que eu me ajoelhei e eu comecei a falar com Deus, a falar. Eu falei, meu Deus, eu quero o Senhor, eu necessito do Senhor. Porque se eu morrer sem Ti, eu vou pro inferno. Eu não posso morrer sem Ti. E aí ele desceu. Eu comecei a falar, eu não chorei na hora, eu não senti arrepio, não me desceu milhões de lágrimas, nada disso. Mas ele desceu em forma de certeza. Ali eu tive certeza. Hoje não existe mais complexo de inferioridade. Interiormente eu tenho paz, eu tenho a alegria do Espírito Santo todos os dias. Não é algo que acontece a cada uma vez na semana, não. Todos os dias eu tenho paz. Todos os dias eu tenho a alegria do Espírito Santo dentro de mim. Hoje eu não tenho carência, eu não preciso de amizade o tempo inteiro. Não preciso de estar sempre com muitas pessoas ao meu redor para eu ser feliz, não. A companhia do Espírito Santo já me basta. Hoje em dia eu penso em ganhar almas. Como eu posso ganhar almas de pessoas que estavam no meu lugar? Para mim a importância do Espírito Santo, ele tira toda dor que a pessoa está vivendo. Tem gente que fala que, não, a minha dor é demais, não tem como tirar. Não, não existe isso. Ele tira a depressão, ele tira toda a sua dor, ele te cura. Ele vem e te traz alegria que você, mesmo que não se sinta merecedor, e não é mesmo, a gente não é merecedor do Espírito Santo, mas ele não veio por mérito. Ele vem e arranca a sua dor. Ele vem para os cansados e oprimidos, ele arranca. Ele arrancou a minha dor, eu tenho certeza que ele arranca de qualquer pessoa. Antes as pessoas me conheciam como filha de pastor. Hoje elas me veem como a filha de Deus. Meu nome é Gabriele Passos, eu tenho 25 anos, sou formada em processos gerenciais. Eu conheci a igreja, eu tinha 15 anos de idade, através de um familiar meu que falava bastante coisas sobre a igreja, falava que a igreja, muitas práticas da igreja eram mesmas práticas usadas em terreiro de candomblé. Até comentava que a igreja do nosso bairro foi construída em cima de um espaço que anteriormente era usado para cultuar demônios. Saía muito notícia na TV, saía vídeos da igreja com bastante dinheiro que tinha arrecadado de oferta na igreja. Eu achava que o bispo era o principal líder dessa enganação por ser o fundador da igreja. Então eu tinha um forte preconceito, eu odiava mesmo a igreja. Na minha infância, que cheguei a sofrer abuso, molestação quando eu era criança, então isso acarretou em mim bastante coisa negativa no meu interior. Mas além das questões que eu sofri de infância, eu não fui criada pela minha mãe, com as minhas irmãs, eu fui criada por uma tia minha, então eu cresci longe da minha família. Como eu cresci longe da minha família, era o meu lar, mas digamos que não era exatamente a minha casa por não ser minha mãe. Tinha algo ali que eu buscava a resposta e eu não encontrava, não achava, não tinha nada que preenchesse o vazio que eu tinha no meu íntimo. E aí depois que eu casei, o meu esposo me convidou, ele falou, nós já estávamos indo na igreja, mas era um ministério do pai dele, eles têm o próprio ministério e a gente estava indo. Até aí tudo bem, né? Porque eram pessoas que eu conhecia, eu sabia como essas pessoas eram na sua intimidade. Teve um determinado dia que ele falou, vamos na igreja amanhã? Eu falei, vamos. Ele falou, mas é na Universal. Aí veio aquele sentimento de revolta, de ódio dentro de mim. Eu falei, eu vou em qualquer igreja, menos nessa. E aí ele insistiu, ele falou, não, vamos uma vez só, um domingo só. Se você não gostar, a gente não vai mais. E eu aceitei e fui. Quando o pastor começou a pregar e parecia que ele estava falando da minha vida. E eu fiquei assim, eu falei, será que foi meu esposo que foi falar para ele?
Aí eu pensei, não foi o meu esposo, porque ele estava o tempo todo comigo. Ele não teve tempo para ir combinar nada com o pastor. E aí eu fui ouvindo, e ele falando sobre complexos, sobre situações que ocorreram na infância, sobre você estar na reunião com dúvida, questionando, com maus olhos. Parecia que ele estava falando sobre o que eu pensava. E aí, a partir desse domingo, que tudo o que ele falava coincidia com o que eu pensava, com o que eu fazia da minha vida pessoal, com o que eu era, que eu fui abrir os meus olhos e eu pensei, não, então ele está falando isso porque realmente existe um Deus aqui. Só Deus sabe o que eu ouço, só Deus sabe o que eu penso, só Deus sabe o que eu fiz do meu passado quando não tinha ninguém do meu lado. Não tem como ele estar falando o que eu fiz se ele não estava lá para ver. Então, realmente existe um Deus aqui. Aí eu vi que eu precisava de Deus, que eu achava que eu poderia resolver todos os meus problemas sozinho, só guardando dentro de mim, deixando o tempo passar que ia se resolver. Aí eu vi que não, que eu estava totalmente errada, que eu precisava de Deus, eu precisava do Espírito Santo em mim para me libertar de toda a insegurança que eu tinha, todo o vazio do que eu tinha passado na minha infância. E aí, à medida que eu fui continuando, praticando, indo nas quartas-feiras, nos domingos, na segunda, aí eu conheci a verdade. Participando das reuniões, principalmente na quarta-feira, eu ouvi muito sobre o Espírito Santo. Ouvi que o Espírito Santo libertava, curava, preenchia. Nessa quarta-feira eu senti uma felicidade, uma alegria, algo que eu jamais tinha sentido antes. E a partir daí eu não precisei de mais nada do que eu pensava antes para ser feliz. Eu fui liberta, todos aqueles traumas, inseguranças, aqueles complexos do meu passado não existiam mais em mim. Se eu não tivesse me deixado conduzir pelo preconceito que eu já tinha por todas as notícias ruins que eu já tinha ouvido, eu teria me libertado dos meus complexos, dos meus traumas muito antes. Mas por conta do ódio, do preconceito que eu tinha, eu me permiti ser conduzida por isso e vim a conhecer um pouco mais tarde o que eu poderia ter recebido anteriormente. A Universal me ensinou a usar a fé inteligente, a não ser imediatista, a receber algo, processar e buscar em Deus. E hoje eu sou uma pessoa realizada, hoje eu resolvi os meus problemas interiores, as minhas complexidades. Eu tenho um casamento feliz, abençoado, que é um exemplo perante a todos os outros. Eu tenho um bom relacionamento com a minha família. Além de ter conquistado tudo isso, o mais importante foi eu ter recebido o Espírito Santo. Foi eu ter me libertado, ter nascido de Deus e hoje eu ser uma nova pessoa. É magnífico, né? Ver o fruto da obra, da ação, do trabalho, da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus cai na boa terra, ela produz seus frutos exuberantes. Assim também, quando a palavra de Deus cai num coração desejoso da verdade, buscando, faminto, sedento de conhecer a justiça, então Deus sacia essa criatura. Minha amiga e meu amigo, quarta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a igreja torna-se uma faculdade, uma universidade, onde ensina as pessoas a usarem a fé que têm, porque todos têm fé. Todos têm fé. Infelizmente, nem todos usam a fé com inteligência. Têm usado a fé, por exemplo, com emoção, com sentimento. Aí não dá certo. A pessoa que usa a fé com emoção, ela não vai longe. Primeiro obstáculo que tem, ela desiste. Mas a fé com inteligência é perseverante, é constante. E é isso que todo mundo quer. Você não quer um casamento de altos e baixos, você quer um casamento que vai se desenvolvendo, ficando cada vez mais sólido, não é verdade? Assim também é a fé. Se você quer ter uma fé sólida, você tem que partir para a fé inteligente, onde na sua cabeça você pensa, você raciocina, você entende
aonde está pisando. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, nós teremos essa reunião da Escola da Fé Inteligente. E você é nosso convidado. Agora vamos falar com Deus. Vamos invocar o nome do Senhor Jesus para resolver os seus problemas. Vamos lá. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, ouça minha oração, pois eu sei que o Senhor valoriza esta pessoa que está sendo rejeitada, injustiçada, abandonado por familiares, colegas de trabalho, pela sociedade. Ninguém crê mais nele, ninguém crê mais nela. Esta pessoa fez tantas escolhas erradas, esta pessoa errou tanto, esta pessoa tem tantos problemas que ninguém quer ficar perto dela. Ninguém quer ficar perto do endividado, do viciado, do desenganado, do abandonado. Ninguém quer ficar perto do depressivo, do agressivo. Essa pessoa se tornou um monstro. Nem ela se suporta, nem ele se suporta. Ele já não aguenta mais e por isso os encostos têm bombardeado a mente dela com pensamentos de morte. A mente dele está cauterizada com pensamentos de tirar a própria vida, de sair pelo mundo afora. Ó Deus meu Pai, ouça a minha oração e repreenda esse encosto agora, assim como eu estendo o meu braço em direção a esta câmera. Estende agora o teu braço forte, assim como eu fecho a minha mão. Meu Deus, pega agora na tua mão esse encosto da depressão, do nervosismo, essa pessoa que está desacreditada dele mesmo, do futuro, da família. Eu repreendo esse encosto, esse espírito maligno, e eu ordeno agora, meu amigo, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga todo o mal que está causando esta doença, este vício, esta miséria, esta opressão, agora, da minha mente, do meu corpo, vai sair, para nunca mais voltar. Diga, em nome de Jesus, retire as mãos com violência e diga, saia! E receba o livramento, respire profundo. Meu Deus, abençoe este copo com água, abençoe esta água como ponto de contato, para que esta pessoa que estava sendo rejeitada, porque ninguém quer ficar perto do viciado, do endividado, do abandonado, mas o Senhor quer ficar à direita dela, à direita dele, para guiar os seus passos, para conduzi-lo a uma vida nova. E é por isso que eu peço, use esta água como um ponto de contato, para dar forças para esta pessoa te buscar, seguir a tua direção e vencer na vida, sendo salvo em nome de Jesus. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e receba a força que só Ele e mais ninguém pode nos dar. Receba, meu amigo, a bênção do Altíssimo, pois você já não está só. Receba forças para lutar, crer em você e crer nos sonhos que Deus lhe deu. Ó Espírito Santo, que neste domingo do Maná, o Senhor venha batizar aqueles que ainda não foram batizados, que o Senhor venha salvar, transformar esta vida, esta família, este relacionamento, para que esta
pessoa seja feliz de verdade. Ó Deus, eu peço por todos, eu peço pela nossa nação, que o Senhor abençoe a nossa nação, tirando o teu povo dessa recessão, protegendo o teu povo desta pandemia, do Covid-19 e de todas as outras doenças que têm levado as pessoas a uma morte prematura. É a minha oração sincera. Abençoe a todos que oram conosco desde o tempo de Salomão. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu amigo, você já não está só. Deus está aí e Ele está com você. Meu nome é Elaine Martins, tenho 51 anos, sou conselheira tutelar. No mês de abril de 2019, a minha filha contraiu uma bactéria. E dessa bactéria, ela generalizou. E com isso, a gente começou uma luta constante. Porque ela foi parar no hospital. Lá no hospital, contraiu uma pneumonia. E dessa pneumonia, generalizou, todos os órgãos dela pararam. E ela entrou em coma. Foram 15 dias de muita luta, muitas palavras negativas. O médico chegou em mim e falou que não tinha mais jeito, que se ela saísse daquele estado, que ela iria vegetar. Todos os órgãos dela foram comprometidos. Nisso daí eu já estava na igreja, só que esse problema, essa doença veio com tudo para abalar a minha fé. Só que eu sempre busquei a Deus, eu sempre buscava a direção de Deus. Eu sabia que era impossível para os homens, mas para Deus não era impossível. Deus estava no controle da minha vida e da vida da minha filha. E eu usei a minha fé. Eu fui para o altar e falei para Deus que a vida da minha filha estava nas mãos dele. Que eu sabia que ela saindo daquele quadro ia glorificar o nome dele. Então eu continuei buscando, a orando, a fazendo os propósitos, as orientações dos pastores. Tinha a palavra do médico e tinha a palavra de Deus. Que ali a gente estávamos alicerçados na palavra de Deus. Que a gente tinha certeza que Deus ia fazer um milagre na vida da minha filha. Não importava o que os médicos falavam, mas a nossa fé estava firmada no altar de Deus. Eu fiz um voto a Deus naquele altar, porque eu tinha certeza que Deus ia fazer algo pela minha filha. Que Deus ia tirar ela daquela situação, porque eu não aceitava perder a minha filha daquele jeito. Eu não aceitava, porque eu sabia que eu creio num Deus vivo, num Deus que faz o impossível tornar possível. Então, a partir daquele momento que eu fiz aquele voto, que eu fui para o altar, quando eu comecei a chegar nas visitas, que eu fui vendo a minha filha, ela já estava acordando, ela começou a acordar. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ela o nome dela. Quando ela falou o nome dela, eu falei, Deus, muito obrigado. Porque os médicos falaram que ela não ia lembrar de nada, que ela ia perder completamente a noção de tudo, que ela ia vegetar. Ao ponto do médico chegar em mim e perguntar para mim, a senhora busca alguma coisa? A senhora vai em alguma igreja? Eu falei, sim, vou. E o médico falou para mim, continua indo, continua buscando essa fé, porque a sua filha foi um verdadeiro milagre. Porque eu nunca vi ninguém chegar numa situação que ela chegou e sair do jeito que ela saiu. E eu vou falar uma coisa para a senhora, a sua filha me marcou, eu vou lembrar ela pro resto da minha vida. Logo depois, quando a minha filha acordou do coma, ela ficou perguntando para mim, mãe, onde que eu tô? O que aconteceu? Por que eu estou aqui? Aí eu expliquei para ela o que tinha acontecido e falei para ela, o Deus do impossível te curou, o Deus do impossível trouxe você de volta, você reviveu. E hoje, a minha filha, ela me ajuda, ela faz a obra de Deus, ganhando almas no grupo jovem da igreja, cuida de muitos jovens. Hoje ela é um milagre, é o impossível que aconteceu. Hoje eu posso afirmar que o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível.
o momento dos impossíveis, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, aos domingos às 18 horas, acontece para que você que precisa de uma resposta urgente, de um milagre, receba o mesmo. E domingo agora, nós vamos estar consagrando o pão que você vai trazer de casa. Você vai recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Vai ser o domingo do maná. Deus quer abençoar a sua vida e, através de você, a sua família. Como está escrito no livro de Neemias, capítulo 11, versículo 9, quando diz: e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele, ou sobre eles, o povo de Deus. Deus, meu amigo, Ele quer enviar o seu Espírito. Ele quer enviar a sua provisão sobre o seu povo, sobre os seus servos, sobre você. Mas para isso você tem que confiar. Eu tenho que confiar. Eles dormiam. Enquanto eles dormiam, o orvalho vinha sobre o arraial, o maná, a provisão divina. É isso que Deus faz quando nós honramos a Ele em primeiro lugar. Domingo agora nós vamos consagrar os primogênitos para que você receba saúde, sabedoria e força. Para que esses últimos meses do ano você venha prosperar, venha resolver os seus problemas, venha sair do vermelho e, o mais importante, seja cheio do Espírito Santo. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, ao pôr do sol. Você que precisa do impossível, venha preparado, porque Deus está lhe aguardando. Não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.